Olá, sejam bem-vindos a mais um Vale Viver podcast. Me chamo Aline Gonzaga, sou psicóloga, especialista em transtornos adictivos. Olá pessoal, eu sou Rogério Jesus, médico psiquiatra da Clínica Vale Viver, especialista em dependência química, e hoje vai ser um prazer estar falando sobre o tema escolhido pela doutora Aline. Esse foi um tema bastante sugerido, né? Jogos de aposta, um tema que está bastante em alta, está sendo bastante discutido. E eu queria começar introduzindo uma provocação que também é uma pergunta, né? Uma dúvida de muitas pessoas, imagino que estejam nos assistindo. Os jogos de aposta, ele pode ser considerado uma doença? Bom, aí a gente precisa voltar ao conceito, né, do transtorno do jogo, né, que antigamente era conhecido como jogo patológico. Precisa a gente entender que o conceito, né, que gerou a determinação de uma patologia está baseada na mesma lógica que nós temos na dependência química. Existe um centro cerebral do prazer. Este centro do prazer ou da recompensa é baseado na liberação de dopamina e, por conta disso, o indivíduo repete um procedimento em busca daquela recompensa. Os indivíduos faziam isso com substâncias e é comum, a gente já discutiu aqui, indivíduos dependentes de álcool, né, de cocaína ou de outras drogas fazerem isso. A questão é que existia um grupo de indivíduos que toda vez que era exposto a uma prática, né, a um jogo, a uma aposta, ele tinha uma recompensa ao vencer e aquele processo liberava dopamina cerebral. Isso fazia com que aquele indivíduo buscasse aquele processo repetidamente. Apesar de ser descrito no passado como jogo patológico dentro de algo do comportamento, começou a se entender claramente que eram, com a evolução da medicina, através de testes, de exames de imagem, começou-se a observar que a lógica e os locais cerebrais ativados durante a aposta eram as mesmas ativadas durante o uso de substância. E aí mudou-se, né, o conceito e aí deixou de estar lá como jogo patológico, passou a estar como transtorno do jogo, juntamente com o transtorno por uso de substâncias, antigamente chamado de dependência química. Então, sua pergunta, sem dúvida nenhuma, é uma doença. Nós temos uma doença ali estabelecida, bem estudada, bem definida, com sintomas, com características que fazem com que aquele indivíduo precise ser submetido a tratamento. Perfeito, sua fala trouxe alguns aspectos importantes para a gente entender quando o jogo ele se torna um problema, né? Ele passa a ser uma doença, um transtorno, porque ele tem características, aquele comportamento tem características de um comportamento dependente, né? E aí vai compartilhar características como a dependência, por exemplo, de substâncias, né? Tem um estudo que fez um comparativo entre um grupo de usuários de substâncias e dependentes de jogos. E aí se observa que são áreas de estimulação cerebral, né, de ativação, de hiperestímulo cerebral muito, muito próximas. Áreas de busca da existência, de tomada de decisão, né, que foi um pouco que você trouxe da sua fala. Então, quando o jogo patológico, né, entra lá no grupo dos transtornos adictivos, né, e aí a gente tem um transtorno do jogo, é justamente por conta dessas semelhanças. E essas semelhanças não param por aí, porque quando a gente vai ver quais são os critérios, né, quando a gente fala é um transtorno, é porque a gente tem critérios definidos, né, que a gente vai conseguir chegar a um diagnóstico de fato, para definir se aquela pessoa tem ou não um transtorno. Quanto que aquele comportamento deixou de ser um comportamento corriqueiro ou simplesmente um comportamento problema isolado e passou a ser uma doença, né? E os critérios são basicamente os critérios para dependência de substância, né? Com algumas adaptações para a questão do jogo, mas são basicamente os mesmos critérios, né? Inclusive, isso é importante porque quando se avalia a questão do transtorno do jogo, você passa a entender a dependência sem necessitar necessariamente de uma substância. Então, antes, quando eu falava de dependência química, eu achava que havia dependência de uma substância. E quando se fala no jogo, eu tenho
mesmas características da dependência, não mais agora de uma substância, e sim de um padrão comportamental, devolvendo as mesmas recompensas cerebrais para aquilo. Uhum. E cada vez mais a gente vai falando, vai observando, discutindo, inclusive no meio científicos, comportamentos, né, que futuramente podem estar incluídos dentro dos grupos de dependência. Sim, sem dúvida nenhuma. Se nós imaginarmos, né, o padrão de transtornos do impulso, muitos deles acabam dando a mesma lógica de recompensa. Então, seja o padrão impulsivo pelo comprar, pelo jogar, pelo comer, todos esses transtornos do impulso acabam, de certo modo, estimulando, né, a centros regulatórios de prazer e de recompensa cerebral. Então, possivelmente, nós teremos no futuro aí outras características, ou melhor, outros transtornos ganhando essa característica semelhante aos transtornos de dependências ou de adicções. Uhum. E aí, só para quem está nos assistindo entender, né, a diferença entre quando é que um jogo ele deixa de ser um comportamento normal, né, de uma pessoa e passa de fato a ser um transtorno, a gente vai avaliar a perda de controle, né, principalmente. Então, a pessoa tem uma perda de controle sobre aquele comportamento, então ele gasta mais, gasta muito tempo pensando no jogo, pensando em obter dinheiro para jogar, né, tentando se recuperar dos prejuízos que foram causados em função do jogo. A gente tem a tolerância, né, então o indivíduo passa a apostar mais, quantias cada vez maiores. A gente vai ter até a própria abstinência, né, que vai ter muito mais presença de sintomas psicológicos como a irritabilidade, né, a impaciência, a pessoa fica muito intolerante quando impedida do acesso a jogar. Então a gente vai ter uma série de critérios ali que a gente vai entender que aquele comportamento ele já excedeu. Ela vai utilizar recursos de terceiros, tanto para recuperar do prejuízo do jogo ou de dívidas que se contraiu, né, em função do jogo, vai mentir sobre o comportamento de jogar, né, vai mentir sobre o quanto ela gastou, sobre o tempo que ela passa jogando. Então, esse conjunto de fatores, né, que a gente vai avaliar para entender que passou meramente de um comportamento habitual e se tornou, de fato, um problema. Isso que você traz é bem importante porque o conceito historicamente, né, do jogar ou do jogo, qualquer jogo que seja, como uma distração, como um passatempo, ele sempre esteve nas sociedades e evoluiu. Em alguns momentos, o jogo de aposta, não o jogo de diversão, apesar de qualquer jogo de diversão poder, né, haver aposta naquilo, mas o jogo de aposta onde o indivíduo aposta uma quantia esperando ter lucro sobre aquilo, esperando ganhar, ou por habilidade ou por azar, e azar vem de aleatório, né? Então, na hora que eu jogo dados, existe uma chance, uma probabilidade de dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Só que, quando eu jogo numa Mega Sena, a chance de acertar um número é 1 em 60, e o segundo número 1 em 59, e por aí vai. Para acertar os 6 números, 1 em 50 milhões. Ora, quanto mais difícil de acertar, teoricamente, maior o prêmio a se ganhar. Isso funciona para todos os tipos de jogos. E quando nós estamos aqui falando sobre esse tema hoje, você está imaginando que, obviamente, nós vamos falar aqui sobre cassinos digitais, sobre bets e tudo mais. E é verdade. Por quê? Porque no passado se apostava no jogo do bicho, né, na loteria esportiva. Né, existiam alguns cassinos no Brasil dos anos 40, 50 até os anos 60. Muitas pessoas mais velhas têm aquele temor de qualquer tipo de jogo, porque diz, não, né, vovô perdeu tudo que tinha em apostas. Né? Hoje no Brasil você só tem 2 jogos legalizados, ou as loterias, que são feitas por um banco estatal, ou as corridas de cavalo, que são legalizadas em alguns estados que têm hipódromos. Fora isso, todos os outros jogos, até pouco tempo atrás, eram ilegais ou clandestinos. O que acontece é que, com a informatização e o mundo digital, você passou a poder fazer apostas em
né, jogos dos diversos tipos. E hoje estamos vivendo esse grande boom aí das bets esportivas, que são apostas esportivas que já existiam em outros países e que chegaram aqui no Brasil e que, como tudo, veio com essa avalanche de problemas que veio trazendo. Inclusive, foi bom você lembrar, né, do nome de jogo de azar, porque no fundo esses jogos, né, de apostas, que inclusive a mudança da nomenclatura ela não foi à toa, né, ela foi pensada para que atraísse mais pessoas, que agora se chama apostas esportivas, né? É assim que se vende na mídia. Então, nada mais é do que os jogos de azar, o mecanismo é o mesmo, né? Muitas vezes são, como você falou, a probabilidade é aleatória do indivíduo ganhar. E a mídia vende esse produto, né, de forma muito sofisticada, né? Então, antes você tinha que ir, né, uma década e pouco atrás, ou você ia jogar no bicho, ou você ia naquele cafofozinho que tinha caça-níquel escondido, ou você ia em bingos clandestinos. Só que com a digitalização desse processo, você de dentro do seu quarto você faz tudo isso. E a publicidade que não existia agora passou a ser com grandes nomes do esporte, com grandes nomes da arte e da música, fazendo publicidade, dizendo que aquilo é bom, dizendo que é uma chance de você ganhar dinheiro. E muito disseminada, né? Em todos os lugares que você vai tem uma propaganda. E essa ideia, essa sofisticação de colocar esporte, né? Você pega uma paixão nacional. Exatamente. E todo mundo diz assim, eu já gosto daquilo, se eu já vou no estádio, se eu já assisto o jogo do meu time, eu vou fazer uma apostinha aqui também, ver se eu ganho um dinheirinho. E aí tem um grande professor que diz que em apostas só 2 pessoas ganham, a casa e o mentiroso. Por quê? Porque esse vai ser um padrão do perdedor compulsivo, ele vai jogar compulsivamente, perder na maior parte do tempo, mas pela própria questão de proteção do ego, ele vai sempre contar que está ganhando. Só que isso não vai acontecer, porque a probabilidade está sempre para quem vende o jogo, para a casa de apostas, porque a chance de você acertar quanto vai ser um placar vai ser menor, né, sempre. E as pessoas acabam apostando as coisas mais aleatórias, né? O jogo de futebol ainda tem uma racionalidade, né? Porque você pode avaliar o time, né? Ver como esse time se comportou durante o campeonato. Mas tem apostas de todos os tipos, né? Das coisas mais mirabolantes. E acho que a gente já entra nesse aspecto que você trouxe dos fatores de risco. Né? Porque às vezes essa crença de que vai ganhar ou que vai recuperar, né, o que perdeu sempre na próxima aposta é o que faz o jogador ele continuar jogando, né? Então, e principalmente a crença de um retorno rápido. Às vezes é um investimento pequeno e a pessoa ganha um retorno e aí ela não para ali, né? Ela continua querendo apostar e fazer a aposta maior e às vezes o próximo resultado é bem negativo, né? Ela perde, mas ela continua jogando porque ela acredita que vai recuperar, né, o que perdeu na próxima aposta. Isso é interessante porque a memória positiva ela marca mais do que a memória negativa. Então o indivíduo joga e ele ganha uma vez, ele ganha uma segunda vez, e ele começa a achar que ele tem habilidades de super-homem de ganhar. Tá? Então ele começa a buscar padrões, sequências, lógicas racionais no raciocínio dele de o que vai acontecer com aquela roleta, se é de tantas e tantas rodadas que vai dar o que ele quer, a cor que ele quer, ou o padrão que ele quer. Então ele vai criando esse racional. Só que ele começa a perder e perder bem mais do que ganha, só que aí, doutora, ele cria um conceito distorcido que eu não perdi, eu quase ganhei. E ele diz assim, rapaz, faltou pouquinho para eu ganhar. Se eu tivesse mexido um pouquinho mais para lá, ou se eu tivesse ampliado o meu leque, jogado um pouquinho mais para aquele lado, eu teria ganho. E aí depois ele começa a criar outros conceitos mais terríveis ainda, que eu ia ganhar, mas minha mãe bateu na porta na hora, foi por isso que eu perdi. Minha mulher me chamou. Toda vez que minha mulher passa na sala e pergunta o que é que eu estou fazendo, é sinal de que eu vou perder. Então ele começa a criar respostas estapafúrdias para a perda e achar que tem alguma habilidade ou tem algum critério para ganhar. Ele começa a jogar e perder. No princípio, o jogo vem
mais ou menos equilibrado, onde ele ganha e perde, às vezes ganha um pouquinho mais. Só que como a grande maioria não tem habilidades extraterrestres de ganhar em jogo, ele começa logo a perder, e aí vem o primeiro crash. E aí é quando ele percebe que ele perdeu muito dinheiro, que ele se desfez de bem, que ele está devendo. E aí é geralmente quando a família toma noção pela primeira vez. Quando ele diz lá, estou devendo 10 mil para alguém que ganha o salário mínimo. Estou devendo 100 mil para alguém que ganha 5 mil. Aquilo são anos de trabalho. E a família se desespera, não sabe o que fazer, não sabe como agir. Muitas das vezes vende patrimônio, se desfaz de patrimônio para quitar, porque aquele indivíduo já estourou conta bancária, limite da conta, cartão de crédito, já está pedindo dinheiro emprestado, já está devendo a agiota. E o agiota ameaçando matar. E aí esse indivíduo vai para a família, conta, se lamuria, chora, ajoelha, a família paga com a promessa de que não vai mais jogar, de que não vai mais fazer aposta. Habitualmente é um ledo engano. Aquele indivíduo vai passar um tempo quieto, mas logo depois ele vai voltar aos pouquinhos, achando que tem controle, justamente que vai conseguir. Porque é um padrão de dependência, né? Inclusive, um dos critérios diagnósticos é continuar jogando apesar dos problemas interpessoais e os prejuízos causados pelo jogo. Então, a pessoa continua jogando, continua apostando, apesar do prejuízo financeiro, às vezes, apesar de perder, está na iminência de perder um casamento, né, um relacionamento em função do jogo, né, de ameaça à vida, né, as pessoas que contraem dívidas, enfim. E uma outra coisa, dando continuidade, é que após haver esse primeiro crash, a pessoa volta, fica mais comedida, mas ele rapidamente volta a apostar. Ele nunca descreve a perda, ele só descreve, né, o ganho. Então, todo mundo que está assistindo, que tem alguém com esse problema, a pessoa vai dizer, não, ganhei tanto, e forrei. Até só um adendo para quem está nos assistindo, que a gente está falando muito de perder, é porque em grande escala, a pessoa vai mais perder do que ganhar, até porque a pessoa não ganha um valor, né, e se satisfaz com aquilo, ela continua apostando, e às vezes o valor que ela ganha, ela investe em novas apostas, né, então é uma questão de lógica, ela vai perder. E aí tem uma questão que é, à medida que você aposta 100 e perde metade, 50, você perdeu 50% do que investiu. Só que para voltar ao padrão inicial, você não tem que ganhar 50%, você tem que ganhar 100% do que restou. Então o indivíduo, quando ele perde, ele continua apostando mais alto, que é para ganhar ali e tirar o prejuízo passado de que ele já teve. Então ele vai em busca de apostas cada vez maiores e mais arriscadas e mais extremas para ter aquele retorno dali. E uma outra questão é que toda vez que ele aposta e ganha, ele praticamente esquece de tudo que ele perdeu. E uma questão importante é que o jogador, ele não considera que o dinheiro que ele ganhou da banca ou da bet é dele. Ele acha que o dinheiro é dos outros. Então ele entrou com 1.000, ganhou 5.000. A partir daquele momento, aqueles 5.000 é dele. Mas na cabeça dele, não. Ganhei 5.000 lá dos bestas, ganhei 5.000 da bet. Então eu posso jogar aqui à vontade que eu estou com o dinheiro dos outros. Não, o dinheiro passou a ser dele. Só que ele aposta. E aí ele perde, e aí ele ganha. É o que diferencia um jogador profissional de um jogador amador, porque um jogador profissional raramente desenvolve um transtorno do jogo. Ele usa aquilo como profissão. E acontece em alguns casos, como em pôquer, né, como em algumas outras características, alguns outros jogos. Mas o jogador amador, ele gosta da emoção, do apostar tudo e ver dobrar, do botar 1.000 e ganhar 32.000 na roleta numa rodada só. Porque está relacionado com essas características das dependências, que é, né, essa liberação de dopamina, de prazer, o sistema de recompensa sendo intenso, extremo e rápido. E a pessoa fica na expectativa de repetir aquela experiência prazerosa. Então ele ganha, isso é muito reforçador, e ele quer repetir essa experiência. E ele fica querendo repetir essa experiência, ainda que as próximas experiências sejam negativas. Ele fica querendo reviver aquela experiência anterior.
Isso é importante porque tem um experimento básico que eu sempre conto para os pacientes e quando falo em alguma aula sobre dependência, que é, historicamente, se pega um ratinho, se bota num labirinto, o ratinho faz o labirinto todo e no final tem lá uma plaquinha de metal, o ratinho bate e cai um docinho. E ele começa a decorar aquele labirinto, fazer o labirinto cada vez mais rápido e bater na plaquinha e ganhar um docinho. Com o passar do tempo, se liga um fio elétrico na plaquinha, o ratinho atravessa o labirinto, bate na plaquinha, toma um choque, mas ganha um docinho. E ele faz isso dezenas e dezenas de vezes. Então ele reconhece que bater na plaquinha dá um prazer, que é um docinho. Já fez esse experimento na faculdade. Então, isso é coisa de psicólogo, tá? Psicólogo fazer esse experimento. Então ele aprendeu que bater na plaquinha tem uma recompensa que é um docinho. Com o passar do tempo, apesar de bater na plaquinha, trazer um choque, que é uma dor, que é um desprazer, que é um reforço negativo, ele ainda assim recebe um prazer. Só que o mais interessante é que com o passar do tempo, se tira o docinho, o ratinho atravessa o labirinto, bate na plaquinha, toma um choque, e aí é trazido para o início do labirinto, e mesmo sabendo que tomou um choque e não comeu o docinho, ele atravessa o labirinto de novo para bater na plaquinha, esperando receber o docinho. E depois de dezenas de vezes fazendo isso, não tendo recompensa, mas tomando uma punição, ainda assim, o sonho de receber a recompensa faz com que ele repita o processo, apesar do dano que o processo causa nele. É isso que nós vimos na dependência química e não é diferente no transtorno do jogo. Concorda, doutora? Perfeitamente. E eu acho que nesse momento, principalmente que a gente está na iminência, né, do Brasil aprovar, né, sancionar alguns jogos, eu acho que a gente precisa conversar sobre esse assunto, porque acho que é um consenso assim, entre os profissionais de saúde, principalmente que trabalham com adicção, que é um problema de saúde pública. Né? A gente vai viver realmente um prejuízo escalonado muito grande em função desses jogos. A gente já vê na prática, né, o quanto que os números têm se tornado cada vez mais frequentes, enquanto tem sido cada vez mais comum receber pessoas para internamento em função de tentativa de suicídio, mas que a causa está lá, né, um transtorno por jogo, né, a pessoa contraiu muitas dívidas, ficou desesperada, não viu alternativas e aí acaba tentando suicídio. Então, a gente já tem visto isso acontecer na prática, né? E eu queria que você falasse um pouco por que esses jogos, né, são tão perigosos. Eu acho que tem um fator que foi até o que você mencionou no início, sobre as diferenças de como se jogava antes e como se joga agora. Né? Então, o fato do anonimato da pessoa estar preservado, o fato dela poder jogar no celular, né, em qualquer lugar, poder esconder inclusive da própria família, né? Ninguém precisa saber que a pessoa está jogando, ela não precisa ir se expor até lá o jogo do bicho, né? Ela não precisa ir até a loteria, né? Ela não precisa ir até uma casa de jogos, está no celular, como você falou, né? O cassino está um cassino digital agora. Eu acho que, antes até de falar de legalização e do que eu acho sobre legalização, eu queria dizer o seguinte, dificilmente você vai ver alguém viciado em aposta de loteria, quina, sena e mega sena. Claro que tem aquele senhorzinho que te diz, o fulano é viciado em loteria. Toda semana ele vai lá fazer aposta. Isso acontece? É claro que acontece. Só que isso é a minoria. Por quê? Porque o transtorno, né, do jogo, ele está associado com a rapidez da possibilidade de recompensa. Então, se eu jogo na loteria hoje para ver o resultado no final do dia e quando terminar aquele jogo, a próxima aposta vai levar dias para acontecer, no celular eu estou apostando numa bet agora e durante o jogo apostando em outras. Eu estou no jogo do tigrinho, eu estou na roleta, então a recompensa é instantânea. Tá? Então, assim, quanto mais rápido é o tempo de resposta da possível recompensa, mais eu jogo e mais eu repito o processo. Inclusive, quanto mais baixo também o investimento e o retorno é imediato, claro, maior, o risco é aumentado. Exatamente. E tem uma outra questão a se discutir aí, que é o seguinte, ora, se eu consigo apostar no celular, dentro de minha casa, no trabalho, sem sequer as pessoas saberem, eu estou fazendo aquilo ali muito tranquilamente. Aí entra uma discussão que ora, mas as pessoas já apostam, então vamos legalizar para o país receber impostos sobre isso. Eu acho que, assim,
É a mesma coisa com o cigarro eletrônico. Vamos legalizar, já está vendendo, né, clandestino, vamos legalizar para receber impostos. E legalizar qualquer, né, processo que gere dependência é diminuir a percepção de risco da população. Na hora que eu legalizo maconha, o jovem vai dizer, não, mãe, agora não é mais crime, agora é legal. Na hora que eu legalizo cigarro eletrônico, o jovem vai dizer... Você tira, inclusive, o argumento, né? Você tira o argumento de que é ilegal. Na hora que eu legalizo o jogo, né, todo mundo diz assim, não, é lícito, não é mais ilícito, então podemos jogar. Então essa alegação de que, né, eu vou legalizar as bets porque vou gerar imposto para o país, é um tiro no pé total. O governo só teve a noção disso quando viu recentemente que usuários de Bolsa Famílias tinham jogado 3 bilhões de reais recentemente em bets. Aí percebeu que o dinheiro que era dado pelo governo para algumas famílias comerem estava sendo jogado em apostas esportivas, começou a entender o seguinte, vai dar ruim, não vai ficar bom isso. Então, mas só que existe um lobby muito forte das empresas que fazem isso, que tem força política, né, na Câmara, no Senado, nos governos, para dizer, aposta, libere que é bom, libere que é bom. Né? Tem uma ação agora, inclusive, da ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Droga, da qual nós fazemos parte, que é, né, vários artistas aderindo e dizendo, eu jamais vou fazer publicidade sobre apostas esportivas. Porque na hora que você pega um ídolo dizendo que é bom jogar, quem, né, segue aquele ídolo vai achar que vale a pena, que é bom e vai sonhar com aquele ganho dali. Só que na prática o que nós vemos no dia a dia são apenas dissabores. Inclusive essa propaganda disseminada, né? A gente viu isso com cigarro eletrônico, né? Com os jogos, são os velhos problemas com novas roupas, né? Então agora a gente está discutindo bastante, eu acho que está trazendo mais nas próprias redes sociais, né? Pessoas trazendo depoimentos sobre algum dano que teve relacionado ao uso de cigarro eletrônico, próprios artistas também, né, relatando e compartilhando nas suas redes sociais. Então, anos atrás, né, quando o cigarro eletrônico surge, que surge como uma solução, né, para os dependentes de cigarro, como de fato uma solução, uma coisa mais amena, né, enfim... inclusive sem o prejuízo à saúde que o cigarro convencional tinha, hoje a gente na prática vê que isso não se sustenta. Então, eu acho que é a mesma coisa do que está acontecendo com os jogos. Eu acho que o jogo ainda tem uma coisa mais cruel, né? Que o indivíduo, né, quando ele usa uma droga ou quando ele usa cigarro, seja ele de tabaco ou digital, ele tem uma consciência mínima que ele está botando para dentro uma substância. E aquela substância pode causar algum dano. Quando ele está jogando, apenas clicando, teclando, apostando, ele diz, eu não estou botando nada de ruim para dentro de mim, eu estou apenas me desestressando. Eu faço isso aqui porque eu distensiono. Toda vez que eu estou muito tenso, né, eu vou lá e dou uma jogadinha para relaxar. Inclusive, isso é um fator de risco, né? A impulsividade, o tentar se regular as emoções, distensionar do estresse do dia a dia através do jogo. Isso é um fator de risco, né, muito grande, porque se o indivíduo usa, seja substância ou seja um padrão comportamental para distensionar, ele aumenta muito a chance dele grudar naquele padrão dali como sendo um fator que vai tirar a atenção dele. E aí, obviamente, a gente cai naquilo que você falou de fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco? Então, assim, ter histórico na família de jogo pode aumentar a chance? Alguns estudos mostram que sim, outros não são determinantes. Mas sexo masculino joga mais, se envolve mais, seja ele jovem ou velho, né? Sexo masculino. Indivíduos em sofrimento psíquico se envolvem mais. Indivíduos com grande padrão de impulsividade, e aí estão indivíduos com TDAH, ou com transtorno do impulso, ou com transtorno bipolar. Alguns indivíduos que já têm dependência química migram da dependência química para as apostas, de certo modo.
Então, são fatores que podem aumentar. Saiu uma meta-análise na revista Lancet recentemente que faz uma estimativa que aproximadamente 500 milhões de pessoas, a gente está falando de 500 milhão de pessoas. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Um 16avos apostou no último ano. E a estatística tem mostrado que o grupo é mais diverso, né? De adolescente, adulto jovem, ao idoso. Então, tá tendo essa discussão, né? De que se tinha antes alguns grupos mais de risco, mais vulneráveis, mas hoje já está se mostrando que enfim, o jogo está um pouco disseminado. Sim, na verdade, a gente sabe que homens ainda jogam mais do que mulheres, mas isso tem crescido muito entre as mulheres. Jovens têm jogado cada vez mais, que no início eram jogos de videogame. E tem uma coisa interessante para você, né, perceber. No início, os jogos de videogame chamados de gaming, né, eram diferentes de gambling, que eram os jogos de apostas. O que acontece é que a indústria é tão cruel que ela começou dentro dos games, dos joguinhos infantis, ela começou a colocar uma forma de monetizar. Então, todo mundo lembra do Candy Crush, que era um joguinho, né, de docinhos, que você tinha várias vidas grátis. E você ficava jogando. Quando acabava suas vidas, a maioria ia seguir o resto do dia, tocar o trabalho, tomar conta de criança e fazer comida. Mas tinha um grupo que tinha lá a possibilidade de pedir vidas para amigos ou de comprar vidas. E saiu uma estatística na época, início dos anos 2000, que Candy Crush vendia $1 milhão por dia de vidas. Tá? E a maioria desses compradores eram crianças ou idosas. Veja que coisa interessante. Eu peguei um jogo que não era um jogo de aposta, era um jogo de diversão, tipo Tetris ou esses joguinhos de doce, e dei para aquele indivíduo que está dependente, que usa aquilo como forma de se distrair ou distensionar. Uma hora que acabou a possibilidade de jogar de graça, aí agora vem o preço. Então tome aqui o docinho de graça. Quando você já está viciado no doce, quer continuar jogando, compre vidinhas, né? Jogos de luta ou de tiro, você pode comprar equipamentos mais sofisticados. Então o menino está atirando de revólver, se ele passar daquela fase, ele ganha um espingarda ou uma bazuca. Mas se ele não conseguir, não tiver habilidade para passar, ele pode comprar, injetar dinheiro no jogo e comprar armas mais poderosas para passar da fase que ele não consegue passar. Então veja a sofisticação que a indústria do jogo ganha, né? Mesmo em jogos que a princípio não eram jogos de azar ditos, mas eram jogos que viciavam do ponto de vista do comportamento repetitivo do jogo, e agora eu vou monetizar isso aí. Uhum. Inclusive, alguns estudos correlacionaram o excesso de tela entre crianças e adolescentes e o risco aumentado de desenvolver transtorno por jogo. Claro, né? Assim, se eu estou mais exposto à tela, ali eu vejo tudo, e ali eu inclusive jogo e eu passo a jogar, e aí não são, né, poucos os relatos de jovens que vão para a escola e quando voltam colam no computador, no videogame, jogam a tarde inteira, querem invadir a noite e chegam ao ponto de jogar vários dias. E tem outra coisa interessante para falar sobre isso aqui. De modo geral, aquele indivíduo, né, que joga e que vai perder, que vai acumular prejuízo, ele sempre vai voltar ao mesmo padrão toda vez que for retirado. Nesse mesmo estudo aí, tem uma coisa interessante, aí volta aquela história que eu disse que só duas pessoas ganham: a casa de apostas e o mentiroso. E isso é baseado em quê? Alguns estudos mostraram, doutora Aline, que 5% dos jogadores são responsáveis por 80% do dinheiro mobilizado nos Estados Unidos em jogos. É o mesmo grupo de indivíduos que se tornou dependente, não é aquele que entrou lá, jogou, né, gostou, ganhou, perdeu, saiu e foi embora. Não. 5% dos jogadores, dos apostadores de bets ou de cassinos eletrônicos movimentam 80%
das apostas. Tinha um estudo europeu que mostrava que canadense, que mostrava que 20% movimentava 20% dos jogadores movimentavam 80% do dinheiro que elas ganhavam, mas tem um estudo americano que mostra entre 4,9% e 5,7%, mais ou menos 5% arredondando, dos jogadores movimentam 80% do dinheiro que essas casas de apostas ganham. Ou seja, esses indivíduos estão absolutamente adoecidos. Eles têm uma doença que é um jogo, um transtorno do jogo, que faz com que eles aportem qualquer dinheiro que têm, de qualquer maneira, em jogar para ter uma recompensa. E aí você falou disso, né? E eu estava me recordando do tema que a gente viu, inclusive, no último congresso que a gente foi, fazendo uma correlação entre investimento e jogos de apostas, né? Que tem mecanismos bastante semelhantes, principalmente da criptomoeda, né? E eu acho que o grande risco desse nicho específico é porque perde a característica do jogo de aposta. Passa a ser um investimento. Eu não estou jogando, eu estou investindo. Só que a gente vê um comportamento muito típico do jogador de aposta. Um indivíduo que desenvolve crenças, às vezes inclusive de que perdeu porque saiu na hora que a moeda subiu, né? E aí perde muito dinheiro, mas continua, né, em teoria, investindo, que é basicamente o mesmo mecanismo dos outros jogadores de apostas, só que com a justificativa um pouco coberto ali, aquele comportamento do investimento. Algum tempo atrás, saiu um estudo mostrando que 95% dos indivíduos que faziam day trade, que é compra e venda de ações ou ativos de ações dentro de um mesmo dia, 95% eram deficitários, eles perdiam dinheiro. Só uma parcela muito pequena ganhava. Só que a tensão, a emoção, a liberação de adrenalina e de dopamina quando conseguia fazer um bom fechamento, uma boa compra, uma boa venda, fazia com que aqueles indivíduos ficassem muito ligados naquilo. E muita gente acabou perdendo muito dinheiro dentro de uma crença de que isto não é jogo, isto tem ciência. E de fato tem, existem análises gráficas que podem fazer aquilo, mas a maioria acabava entrando numa espiral tão adoecida, enlouquecida, né, que eu tratei um médico, né, que fazia compra e venda de ação entre uma consulta e outra. Então isso era muito comum de acontecer e agora com as criptomoedas não são, né, diferentes. Então, este é mais uma vertente do mecanismo compulsivo do apostar, né, jogar querendo ter um ganho. E aí, para finalizar só esse tema pontual aqui, eu lembrei que toda vez que o indivíduo perde, ele criou aquelas crenças antigas de por que ele perdeu, ele passou a apostar mais e aí ele vai ter cada vez mais, né, prejuízos daquilo. Sabemos que um percentual pequeno de indivíduos mobiliza a maior parte do capital, né? E esses indivíduos, toda vez que são confrontados, né, pela família ou proibidos de jogar, costumam criar aqueles mesmos mecanismos que a gente está acostumado no dependente químico. Evita socializar com a família, prefere estar em locais onde ele consegue desenvolver a atividade. Então, se vai para um local onde não tem internet ou onde tem que ficar longe do celular e o jogo dele agora está no celular, ele prefere estar em qualquer lugar ali no canto, seja jogando joguinho A, joguinho B. Então, isso é algo bem complicado. E para a gente finalizar, que está chegando o nosso tempo, né, fala um pouco sobre o tratamento, né? Tá. Quem está enfrentando esse problema, que importante pode buscar. Só antes de entrar em tratamento, eu queria, né, repassar aqui um caso bem interessante que nós vimos descrito no Congresso Brasileiro de Psiquiatria na última semana, que é uma colega nossa, psiquiatra especialista em dependência química, trazendo um relato de caso de uma senhora que foi até ela para tratar alcoolismo e chegando lá, ao começar a perguntar e entrevistar por que ela começou a beber, essa senhora disse que começou a beber para dormir e para diminuir o estresse. E, né, pesquisando por que ela estava sem dormir pelo estresse e com estresse, ela descreve para a médica que
O filho estava jogando e ela começou a entrar nesse joguinho para ver se era perigoso para que o filho não se viciasse naquilo. E começou a aportar pequenos capitais e começou a ganhar no início e depois começou a ganhar e perder e depois passou a perder mais, começou a adiar a hora de voltar para casa porque ficava no consultório jogando para a família não saber e começou a se endividar, desviar dinheiro da manutenção da casa para o jogo. Quando chegou um momento que ela já estava devendo muito, não tinha mais como estar dando conta daquilo, ela começou a beber para aliviar agora a tensão, primeiro, de estar devendo e segundo, de não poder jogar, porque ela já estava doidinha para poder jogar de novo e não tinha mais dinheiro para continuar apostando. Então veja, algo que começou como algo que eu vou fazer aqui para ver, e tem nessa mesma meta-análise, doutora, tem algo interessante. Grupos que supostamente são menos vulneráveis a jogar, quando começam a jogar, se tornam dependentes mais rápidos. Então, aquela senhorinha, quando começa a jogar, fica viciada mais rápido. Aquele adolescente, quando começa a jogar, fica viciado mais rápido. Tá? Como trata? E deixa eu fazer só uma observação com relação a esse caso que você trouxe, que eu acho que é importante até para os profissionais que podem estar nos acompanhando. Essa paciente, né, do estudo que foi mostrado, ela não buscou o profissional para poder relatar o problema com o jogo. Ela chegou com uma outra queixa. Então, normalmente, os pacientes vão até o consultório e não necessariamente eles vão relatar o jogo, né? Ou eles vão trazer o jogo como a questão, como o problema, né? Então, acho que a investigação é muito importante, né? Os profissionais poderem fazer uma boa anamnese, entender, né, o que está por trás daqueles sintomas, né, daquele quadro que o paciente está apresentando. E, inclusive, fazer a pergunta abertamente. Como a gente sempre orienta, fazer a pergunta abertamente sobre o uso de substâncias, a gente precisa incluir na avaliação profissional a pergunta se o paciente joga, né? Qual é a relação dele com o jogo. O profissional de saúde normalmente tem seus preconceitos e que deveria, dentro do setting terapêutico, do consultório, se despir deles, do ponto de vista que não há como um profissional de saúde entrevistar alguém que vai buscar em algum tipo de sofrimento psíquico e ter preconceito para falar sobre sexo, sobre drogas, sobre jogo, né? Porque aquilo habitualmente é o pano de fundo para o que, né, está acontecendo. Então a gente não pode abrir mão de perguntar sobre essas coisas, porque às vezes inquirir sobre essas coisas o paciente nega a princípio, mas depois se você vai com jeito e pergunta, ele acaba abrindo que tem algum problema ali. Então isso é importante da gente entrevistar. E para finalizar, o tratamento das dependências ou dos transtornos adictivos, ele acaba passando, né, por uma parceria muito grande entre a psicologia e a psiquiatria, porque se é algo comportamental, não há como, né, achar que você vai conseguir tratar sem uma mudança comportamental. Essa mudança comportamental ela é psicoterápica. Tá? Então a terapia é fundamental nesse processo. A terapia para entender o que aquela dependência está fazendo na vida daquele indivíduo. As crenças do indivíduo relacionado ao próprio jogo, né, poder trabalhar essas crenças, né, porque às vezes o que mantém o comportamento do indivíduo é justamente essas crenças que se construíram em torno do comportamento de jogar. E a própria psicoeducação mesmo, né, da pessoa poder passar a enxergar aquele comportamento como um comportamento problema, né, inclusive como uma doença. Claro. Do ponto de vista psiquiátrico, medicamentoso, nós fazemos uso de medicamentos que tendem a controlar a impulsividade, já que esses indivíduos tendem a ter um mecanismo impulsivo de ir até o jogo, então a gente tenta controlar o impulso de ir e, uma vez indo, controlar o impulso de permanecer e a compulsividade de permanecer. Então a gente usa combinação medicamentosa, tá? Que não tem por que entrar aqui em remédio A ou remédio B, mas usa combinação medicamentosa de substâncias para conter o impulso e conter as compulsões. Essa combinação medicamentosa ajuda muito. Não podemos esquecer que precisamos tratar os sintomas desenvolvidos por isso, que são as ansiedades, as depressões, os transtornos do sono, os transtornos, né,
alimentares, que muitas vezes estão juntos, associados ali. Então a gente acaba usando medicações para ansiedade, para depressão, para humor, para impulsividade. E esta análise, essa escolha, melhor dizendo, ela depende da experiência do psiquiatra em entrevistar, identificar o que tem ali. E do que o paciente apresenta também, né? Pelo que o paciente apresenta e identificar ali, diante daquele cenário, qual medicação se encaixa melhor em cada perfil de paciente e em cada perfil de comportamento. Inclusive, é importante ressaltar que a medicação não tem uma medicação que vai resolver, né, o problema de jogo da pessoa, não tem uma medicação que vai impedir a pessoa de jogar. Como o Dr. Rogério falou, tem algumas medicações que vão ajudar no comportamento compulsivo, impulsivo, mas não é uma medicação que resolve. É de fato essa mudança comportamental que parte desse processo de conscientização, que aí é construída num processo terapêutico mesmo, né? Então, acho que é isso, né? Se você está com problemas com o jogo, não tenha receio ou vergonha de buscar um profissional. Os profissionais de saúde mental, eles estão preparados, né? E eu acho que a gente talvez sejamos os profissionais que mais acabe deixando os preconceitos, né, fora do consultório. Então, busque ajuda. Se você conhece alguém que precisa, né, que está passando por essa dificuldade também, oriente essa pessoa, né? Envie esse vídeo, né? Compartilhe com pessoas que acham que pode se aproveitar desse conteúdo. E é isso. É isso, eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui nesse podcast, né? E em breve estaremos aqui de novo. Se ficou dúvidas, comentários, né? Deixa lá no vídeo que a gente vê. Se ficou alguma dúvida, a gente pode tirar em um próximo episódio. Até! Até lá!